Tá, muito obrigada, Estela. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabela, minha filhinha linda que está aí. Você não deu boa noite, Estela. Ai, desculpa, é porque ó, eu não vejo. O pessoal vai acenando, vai falando, e eu vou ter que ir me aproximando para poder ver. Porque se eu colocar o óculos, a minha mama drag, ela reclama. Bem, eu sou professora, né, da rede pública municipal de Gravataí de Xangrande, professora de matemática. Já trabalhei com Estela, não Estela, Com o Nivaldo. Nivaldo. Exatamente, trabalhei com Nivaldo. E eu sou espírita. E eu estou há 3 anos como evangelizadora espírita no Tabernáculo Joana d'Arc, com a evangelização dos jovens. Eu passei um ano com as crianças e depois, no ano seguinte, a evangelizadora dos jovens precisou ausentar-se por questões de trabalho e eu fui convidada a assumir a evangelização dos jovens e eu me adorei, porque é a faixa etária que eu mais me identifico, até pelo trabalho de professora, né? Nós trabalhamos com adolescentes, né? Isso. Adolescentes, com jovens, com adultos. Então, para mim, a faixa etária de jovens e adolescentes é a melhor possível, tá? E sobre o espiritismo, Estela me convidou e nós conversamos muito, né? Na ida para a Isso. escola, na volta, dentro do transporte, a gente sempre conversa muito, sempre conversou muito sobre tudo, inclusive sobre religião, homossexualidade, sexualidade, enfim. E como Estela está fazendo um trabalho que eu acho maravilhoso e corajoso, tá? Quero parabenizar também, Estela, você, Obrigada. porque, primeiro, a coragem de assumir-se homossexual. Você tem que ter coragem, né, para assumir perante a família e a sociedade que ainda é muito preconceituosa. E depois de ter passado, assim, eu não vou dizer a idade, porque é indelicado, né? Então, depois dos 20 anos, ter descoberto a sua drag interior, que também é um ato de coragem. Ter a coragem de colocar para fora, não é? E usar da arte drag para combater o preconceito de alguma forma, especialmente o preconceito contra o homossexual dentro das religiões, que esse é o tabu dos tabus, né? A homossexualidade e religião, e as religiões diversas. Então, assim, é um trabalho que particularmente eu acho extremamente corajoso e vejo você como muito corajosa por ter iniciado esse trabalho. E me sinto honrada por ter recebido seu convite, né, A para honra é toda falar. minha. Então vamos lá. O espiritismo, né? Isso, Você tinha pedido fala para eu pra gente falar. isso, fala pra gente o que seria ou o que é o espiritismo, Joelma. Gente, eu tô tão habituada a Isso. brincar com ela, chamando ela de Joselma, que se eu chamar Joselma, vocês desconsiderem, tá? É Joelma. Mas fala pra gente o que é espiritismo, porque deixa eu te contar. Né? Como você mesmo falou, e deixa eu me apresentar para também o povo do teu grupo, né? Eu também É sou verdade. professor, igual ela, sou professor de história e trabalhamos em duas escolas juntos, uma na zona Isso. rural e outra aqui no centro. Né? E eu fiz também mestrado em ciências da religião. E aí eu percebo que não há muita abertura nas diversas religiões para que os homossexuais se expressem como eles são, certo? Como produto de uma sociedade, ou como gênero de sociedade, ou como um estereotipo construído, enfim. Qualquer que seja a maneira que o homossexual seja, ou se veja, ou seja visto, ele não tem tanta abertura, se é que tem abertura, dentro das religiões. Então, eu criei nessa pandemia, né? A gente fica com a cabeça vazia.
Então, eu criei esse trabalho de falar sobre a homossexualidade dentro das religiões e tentar mostrar pra gente o caminho, e esse caminho que seria de quebrar realmente preconceitos. E aí, quando eu conheci Joelma, aí eu vi várias lives dela, assisti, participei também, mas eu já sabia do trabalho dela, de participar de congressos e tudo mais. E aí eu digo, vamos falar do espiritismo. Vamos ver, gente, como o espiritismo trata a questão da homossexualidade, a questão da sexualidade, a questão da diversidade de gênero, né? E o que é espiritismo, não é, Joelma? Por quê? Nós estamos acostumados com uma sociedade ou com um Brasil cristão que condena tudo que é diferente. Tudo que é diferente do que a grande massa participa, eles condenam. Por que eu digo isso? Porque eu fiz muito tempo parte da minha juventude. Não faz tanto tempo assim não, tá, gente? Mas quando eu tinha dos 18 aos 20 anos, eu fiz parte da RCC, que é a Renovação Carismática Católica. E aqui na minha cidade, só quem era tido como religião cristã eram os evangélicos e os protestantes. Os espíritas, eles não eram considerados como cristãos, porque na RCC se prega que tudo que trata a questão espiritual de espírito, a questão mediúnica, de mestre, de guias, que Joelma vai explicar um pouco para a gente, é demoníaco, é diabólico. Então, eu, na minha juventude, dos 18 aos 20 anos, eu preconceituei muito esse tipo de religião pela formação que eu recebi. Que era que vocês, espíritas, eram uma religião demoníaca. Aliás, não consideravam vocês como religião, mas sim como seita. E aí, na minha cabeça, Joelma, sempre ficou, e eu fiz mestrado e ficou isso. O que é uma seita? Seita. Né? O que é seita? O que vem a ser? O que é uma religião? Porque eu acho que cada um tem que se denominar o que é. Eu não posso jamais chegar para você, que é espírita, e dizer você tem uma seita. Porque, na minha concepção, seita é algo pejorativo, que tenta degrinir a legitimidade do outro. Eu não sei se vocês me entendem ou se você me entende nessa questão, Joelma. Mas eu acho que quando eu digo, Joelma, você não faz parte de uma religião, mas você faz parte de uma seita, eu tento degrinir ou tirar a verdade daquilo que você expressa. Né? E aí, depois dessa introdução toda e dessa falácia, Joelma, diz pra gente o que é espiritismo. Tá certo. Veja bem, o espiritismo, nós dizemos que ele está baseado em tripé. Temos como base ciência, filosofia e religião, certo? Então, o espiritismo, ele surgiu, a doutrina espírita, na realidade, a doutrina espírita codificada, organizada e tudo mais, surgiu em meados do século XIX, por volta de 1850, por aí, certo? Com os estudos do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que assumiu... Olha aí a esse é o pronúncia, nome, gente. eu aprendi a dizer o nome dele, que eu também trocava, tá? Mas, assim, o professor Rivaio, ele foi procurado por alguns amigos porque estava aparecendo na França um fenômeno chamado de mesas girantes. E é uma moda. Todos os salões da França, todos os grandes salões franceses, tinha essa moda dessas mesas girantes. As mesas levantavam, se giravam, aconteciam sem que ninguém tocasse nelas. E ele foi estudar isso, completamente descrente do que estava acontecendo. Para ele, aquilo era fruto do magnetismo puro. Porque o professor Rivaio, ele era pedagogo, mas ele era um homem extremamente culto. Você tem ideia, ele falava fluentemente 5 idiomas. O homem ensinava física, matemática, português. Assim, sabe? O suprassumo. Certo? E ele começou a estudar o fenômeno, o que era um fenômeno. Ele percebeu durante os estudos, ele era cientista também, e ele sempre defendeu muito
que se visse, que as coisas deveriam ser vistas com os olhos da ciência. E ele foi estudar como cientista, não como religioso, como cientista, certo? E nos estudos ele percebeu que aquela movimentação daquelas mesas girantes não era aleatório, tinha um fundo inteligente. Esse estudo foi sendo aprofundado, as mesas pararam de girar e outras formas de comunicação começaram a surgir, inclusive a comunicação que hoje nós chamamos de psicografia, que é quando o médium escreve, mas a mensagem não é do médium, é do espírito, tá certo? E também a psicofonia, que é o médium, o espírito usa o corpo do médium e fala para transmitir a sua mensagem falando mesmo. Então, as comunicações evoluíram. Então, a doutrina codificada, escrita, apareceu em meados do século XIX. Mas a comunicação com os espíritos é muito mais antiga que isso. É tão antigo que se a gente for voltar à Bíblia, a gente encontra lá Deus falando com Moisés. Quem é Deus? É um ser como eu e você? Não. Então, aí já temos uma comunicação do plano espiritual, onde Deus está, com o plano material, onde Moisés estava. Então, é uma comunicação do plano espiritual com o plano físico, o plano material aqui da Terra. Então, a comunicação com os espíritos aconteceu desde sempre, mas a doutrina espírita, estudada, codificada, escrita, sintetizada cientificamente, foi em meados do século XIX com o professor Rivaio. Como ele não queria que a influência dele como acadêmico influenciasse as pessoas, né? Como o conhecimento dele como acadêmico, o nome que ele tinha como acadêmico, influenciasse as pessoas para que elas acreditassem ou não naquilo, ele resolveu usar um codinome, que é Allan Kardec, que todos conhecem. E por que Allan Kardec? Porque em uma das comunicações, das diversas comunicações, em que os médios, ele não era médium, tá? O professor Rivaio não era médium. Ele estudava a comunicação dos médiums. E ele recebeu... O professor Rivaio, no caso, é Allan Kardec, né? Isso é um Exatamente. codinome que ele usava, tá? Só para a gente situar, gente, para quem chegou agora. São as mesmas pessoas, só que eu acho que, sendo assim um pouco brincalhão, esse nome é tão difícil que ele resolveu usar Allan Kardec para ficar mais fácil. Ou até mesmo para preservar sua identidade, né, Joelma? É porque ele não queria mesmo que, assim, o fato dele ser professor, o conhecimento dele, né, a influência mesmo que ele tinha naquela sociedade, fizesse com que as pessoas acreditassem naquilo que ele estava escrevendo. Ele queria, ele dizia o seguinte: a verdade, ela é verdade por ela mesma. Então, se alguém tiver que acreditar na verdade, vai ter que acreditar na verdade por ela ser a verdade, não porque ele estava dizendo que era verdade. Então, por isso ele resolveu usar um codinome, que foi Allan Kardec, que foi o nome que foi dito a ele, que ele usou em uma existência, o nome que ele teve em uma encarnação anterior, quando ele foi um druida, que é uma espécie de sacerdote, certo? Em uma civilização antiga. Então, ele resolveu utilizar esse nome, Allan Kardec. E todas as obras que ele escreveu, que a gente chama de Pentateuco, porque são cinco obras. A primeira é o Livro dos Espíritos. Eu estou até aqui com o meu, porque eu vou usá-lo daqui a pouquinho. Mas, além do Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Médiuns, temos o Céu e o Inferno e temos a Gênese. Temos os livros... Diga. Joelma, o livro Mega, que é Danilo, ele está dizendo aqui exatamente o que tu falou, que ele usava porque não queria influenciar mesmo a sua pesquisa, né?
Exatamente. com o meio acadêmico. E depois, Joelma, pegando aí o que tu falou, tua câmera virou, Joelma. E voltou. E aí, pegando o que tu falou, no caso, esses livros, são 5 livros, né? O mais importante é o primeiro que você falou, que é o livro dos Espíritos, é isso? Não é o mais importante, foi o primeiro. Porque Ah, o os 5 primeiro. são o Porque primeiro. forma base, não é isso? Isso, a base da doutrina espírita são esses 5 livros, Esse tá? livro, Aí, muito... o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou te atrapalhando, desculpa. Não, não, pode perguntar. Ah, o Evangelho segundo os Espíritos, ele é um evangelho baseado nos evangelhos da Bíblia ou é algo totalmente diferente e recebe o nome de Evangelho por se tratar de talvez fazer uma evangelização espírita? Não, ele é baseado no Evangelho, nos 4 Evangelhos do Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É a explicação, na realidade, dos ensinamentos de Jesus que estão nesses Evangelhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica os ensinamentos de Jesus. Porque às vezes a gente lê alguma coisa, eu particularmente, Joelma, eu tive muita dificuldade de entender a parábola dos talentos, que Jesus falou. Que um senhor saiu em viagem, tinha alguns empregados, e para um dos servos ele entregou 3 talentos, para outro ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 10 talentos. O primeiro servo resolveu enterrar os talentos. O outro servo pegou os seus 5 talentos, usou os 5 talentos e multiplicou, ficou em 10 talentos. E o outro usou seus 10 talentos e triplicou. Quando o senhor voltou, ele chamou os servos e perguntou, né? Pediu a prestação de contas dos talentos que ele tinha deixado. Então disse: Senhor, você me deu 10 talentos, 5 talentos, eu usei e dobrei esse valor. Ele disse: bom servo. Então, o que você dobrou, você vai ficar com ele e vai ganhar mais, vai ganhar o dobro do que você me deu, do que você conseguiu. O outro disse: Senhor, o Senhor me deu 10 talentos e eu tripliquei esse valor. Bom servo, você vai pegar esses talentos e vai receber em triplo o que você conseguiu. E o outro disse: Senhor, fiquei com medo de ser roubado e eu enterrei os talentos. Não os usei. Mau servo, você vai ser jogado à prisão e até o talento que lhe foi dado será retirado. Eu fiquei em paranoia, eu não conseguia entender isso. De forma nenhuma. Eu fui entender lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica: talento não é o dinheiro, que era como eu estava Que era a sua interpretando, visão primeira, né? que era a minha visão anterior. Os talentos, o talento a que se refere a parábola, são os dons que nós temos. Se eu enterro meus talentos, se eu enterro os meus dons, se eu não multiplico aquilo que Deus me deu de graça, para que eu use em benefício da humanidade, então até isso vai ser retirado, porque não tem uso. O que não tem uso se perde. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi feito como uma explicação das passagens do Evangelho que estão lá na Bíblia, né, dos 4 evangelistas. Não foi um evangelho criado para a evangelização espírita, de forma alguma. Certo, muito bem, Jana. Gente, pode falar aí, tá? Eu não vejo, não estou vendo direito, mas eu estou me aproximando assim, eu vejo alguma coisa. Flávio, obrigado pela participação. Isabela, vocês podem ir falando, enquanto eu e Joelma vai discutindo, Isabela também vai respondendo, tá? Não é isso, Joelma? Isabela responde, viu?
E vai passando pra gente alguma pergunta. Porque eu, por exemplo, para eu poder ver, eu vou ter que me aproximar bastante assim, aí vai mostrar a minha imperfeição, aí eu não posso. Ah, tá certo. Ai, Joia. Danilo, é que se eu pegar o óculos, o meu maquiador, minha mamadrega, ela vai reclamar comigo. Porque ela vai dizer assim, a maquiagem é tão linda, eu trabalhei a tarde inteira e tu vai botar um óculos. Aí ela fica brincando. Por isso que eu não vou pegar. Mas, Mama Scarlett não pode ser contrariada dessa forma, né? não, ela já é uma mãe bem mais velha que eu, não pode. Oh, meu Deus. Isto não é verdade. Ô, Joelma, e pra gente continuar, vê, as diversas religiões que a gente tem aqui no Brasil, ela pega elementos culturais e religiosos de outra religião. Por exemplo, o próprio Certo. catolicismo, ele vai assimilando elementos da cultura religiosa de outras religiões. Como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, né, que introduz os santos católicos e outros elementos. O Espiritismo tem disso, de Não, introduzir outros elementos de outra cultura, de incorporar esses elementos de outra religião dentro da sua. não. O espiritismo não incorpora, não. Agora, o espiritismo respeita todas as religiões, certo? Inclusive respeita as crenças e até os chamados santos católicos. Existe um respeito, porque é o seguinte: o espiritismo está baseado na evolução do espírito. Então, para o espiritismo, todos nós espíritos, porque aqui na Terra nós estamos como espíritos encarnados, certo? Quando nós morremos, né, como se diz por aí, que na realidade o que morre é o corpo. Danilo até respondeu aqui, não, o espiritismo todo trabalha em cima do Pentateuco, exatamente. Em cima dos 5 livros que Allan Kardec escreveu, sem incorporar elementos de outras religiões. Mas todos nós, como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Isso é uma das coisas que está dito aqui no Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, no Espiritismo não existe essa criação, não. Deus criou anjos, que seriam já espíritos com alto grau de evolução e tudo mais. Deus não privilegiou nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas criações. Então, todos foram criados da mesma forma. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai alcançando níveis de evolução moral e espiritual mais avançados, até chegar ao patamar de santos e anjos, ou espíritos puros, que são considerados os anjos pelas outras religiões, são os espíritos puros. Temos como exemplo maior aqui na Terra Jesus Cristo. Mas a criação de Jesus foi exatamente igual à nossa, igual à minha e à sua. Ele foi criado espírito simples e ignorante e que evoluiu. Hoje é um espírito puro. Então, alguns espíritas, nós temos um respeito muito grande. Eu, particularmente, tenho devoção a alguns santos, São Francisco de Assis, por saber, mas por saber que ele teve um trabalho de evolução interior tão grande que ele nos deixou exemplos maravilhosos, né, de desprendimento completo de tudo que é material e de entrega total ao espiritual, o Francisco de Assis, que inspirou o nosso Papa Francisco, que eu sou apaixonada. É um homem maravilhoso, realmente. Então, É. para o Espiritismo, Jesus é um espírito que veio evoluindo ao longo das suas reencarnação e que se tornou quem é Encarnação. hoje. Exatamente. Hoje Então, está mais todos evoluído que nós. há 2001, né? Isso. Me corrige se eu estiver errado. Então, Tá. para o Espiritismo, pronto, Jesus atingiu o grau máximo de evolução, certo? Ou não?
ele está atingindo, porque na realidade o grau máximo de evolução seria a perfeição, que seria Deus. Então, pronto. Deixa eu formular. É muita questão. Tá. Então, se para o Espiritismo nós vamos evoluindo até chegar num grau de perfeição, eu vou usar aspas, Certo. porque no caso o perfeito é Deus, através de várias vidas nós vamos evoluindo no intuito de nos aperfeiçoar. Jesus, então, ainda está renascendo e reencarnando e morrendo? Está fazendo esse ciclo Não, sempre? não. Porque ao chegar a um certo nível de evolução, o espírito não tem mais necessidade de reencarnar, de encarnar de novo para continuar a sua evolução espiritual. Ele pode dar continuidade à sua evolução espiritual apenas no plano espiritual. Onde ele já Então, se encontra. isso. Então, Jesus e outros espíritos também já se encontram nesse nível. Certo? Então, eles não têm mais a necessidade de encarnar para evoluir. Eles podem encarnar como Jesus encarnou aqui na Terra, por missão, com alguma missão, mas não pela necessidade de evolução. Sim, entendo. Ele não tem mais essa necessidade, pelo grau de evolução que ele já atingiu. Nós é que ainda temos, não chegamos. Eu posso falar por mim, não cheguei nem perto dele. Né? Imagino, Mas então. ele não tem mais essa necessidade. Ah, aqui, deixa eu ver, tem uma pessoa que colocou: sou apaixonada pela doutrina espírita, no espiritismo não existe sexo masculino e feminino, e sim espíritos, exatamente. É minha prima, Janaína, professora também de biologia. Pronto, Um cheiro, exatamente. Jana. Ô, Joelma, e diante de tudo que tu colocou, do que é o Espiritismo, como é a base, como ele se estrutura, né? Como ele se codifica, dessa questão da evolução, diante do nosso país, que ele é tão diverso e multicultural, multireligioso, você já sofreu Certo. algum tipo de preconceito por ser espírita? Porque, como eu disse no começo, eu Hum. venho de uma renovação carismática católica. Eu não venho, né? Mas eu tive uma aproximação com essa renovação. E, como eu te disse, eles nos ensinam que vocês fazem parte de uma seita diabólica. É Você já verdade. sofreu preconceito em relação a isso quando tu diz que é espírita? Ou se tu tem conhecimento de alguém que sofreu? Ou vocês sofrem esse tipo de preconceito? Já, já. Já houve uma época aqui no Brasil, na época da ditadura militar, né, em que os espíritas eram perseguidos. Inclusive, nas casas espíritas, eles tinham um livro em que toda pessoa que chegava tinha que assinar esse livro, porque depois a polícia passava conferindo para saber se a pessoa disse: não, você estava onde? Não, eu voltei da reunião da casa espírita. Que casa espírita? Então ele ia lá para conferir se a pessoa realmente estava participando da reunião da casa espírita ou se estava participando de alguma reunião comunista. Então, assim, houve sim um período muito tenebroso em que o espiritismo foi muito perseguido. Com relação ao preconceito, ainda existe realmente. Eu já sofri preconceito em dizer eu sou espírita, a pessoa dizer, ah, então não é cristã, não. E o espiritismo é baseado no cristianismo, é baseado nos ensinamentos do Cristo. Nós estudamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos como nosso maior modelo e guia aqui no planeta Terra Jesus Cristo. Ninguém foi maior que ele. Ninguém. Então, nós somos cristãos, sim. Agora, a questão da comunicação com os espíritos, eu lembro que você falou na live com
Acho que a primeira live que você fez com algum. Com o Mega, Danilo Mega. Inclusive, ele está até na Isso, live. toda vez eu esqueço o nome dela. Exatamente. Em que você disse que para explicar, pega-se um trecho fora de contexto do Antigo Testamento para justificar a perseguição ou a condenação dos homossexuais. Então, a mesma coisa acontece com o Espiritismo. Pega-se uma frase fora de contexto em que se diz que não é permitido, em que Moisés diz que não é permitido a consulta aos espíritos. E que todo tipo de consulta aos espíritos, a pessoas que façam magia, sortilégios, é condenável. A consulta é você ir até o espírito, porque existe uma coisa muito séria que é a dependência. O ser humano, ele se vicia em tudo, em qualquer coisa. Então, se fosse possível, tem pessoas que até para sair de casa, e a roupa que iria vestir para sair de casa, ela iria fazer a consulta ao espírito para saber se essa roupa vai me trazer boas energias, se eu vou conseguir fazer o meu trabalho bom ou não, se eu vou conseguir me livrar de um assalto ou de algum acidente usando essa roupa, ou se é melhor vestir outra roupa. Se eu devo ou não devo comer isso ou não, se eu devo ou não devo me inscrever para fazer esse curso. E esse tipo de consulta, os espíritos não estão aqui à nossa disposição para dizer como é que a gente tem que viver nossa vida. Eles estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar em nossa evolução espiritual. Mas as decisões de como viver nossa vida são nossas. Nós temos nosso livre-arbítrio. Eles orientam e nós que tomamos as decisões. Então, esse preconceito ainda existe, né? Felizmente, diminuiu muito aquela história que você, não sei se você chegou a assistir o filme de Chico Xavier, mas no primeiro centro que ele abre, na cidade onde ele morava, Pedro Leopoldo, o padre, com algumas pessoas da igreja, foram para frente da casa dele para fazer campanha contra o que ele fazia lá. No centro espírita, nós não encontramos isso mais. Graças a Deus, isso não acontece. Mas acontece com os nossos irmãos umbandistas e os nossos irmãos candomblecistas. Eles ainda sofrem com isso. Nós, espíritas, não. Pelo menos eu não vejo mais. Não ouvi falar. Mas eu escuto muito isso dos nossos irmãos da Umbanda ou do Candomblé. Com coisas absurdas, como entrar dentro de um terreiro e destruir as estátuas. Ou as pessoas irem caminhando para o seu local de culto e serem xingadas no caminho. Então, infelizmente, acontece. E quanto à questão de dizer que toda religião que lida com espíritos, ela é condenada, né? Coisa do diabo. Ela é diabólica. É diabólica. Isso ainda acontece, inclusive no que você falou, na renovação carismática, não só na Igreja Católica, como na Igreja Evangélica. Infelizmente, ainda existe. Como também existem o contrário. Existem pessoas dentro dessas mesmas religiões que elas estão abertas. Como eu vou citar, porque exemplos bons eu penso que a gente tem que falar, né? Sim. Ano passado, o nosso grupo de juventude, da qual eu sou evangelizadora, nós fizemos uma campanha para arrecadar fraldas geriátricas para o abrigo dos idosos de Mandacaru. E um dos nossos evangelizandos, ele disse: professora, por que a gente não conversa com o padre João Paulo, para ver se ele pode ajudar? Aí eu disse: vamos conversar? Agora vão conversar vocês, porque a campanha é de vocês. Eu vou ficar na igreja esperando, vocês vão conversar. E aí foram João e o outro
e o outro rapaz e foram conversar com o padre João Paulo. Ele não colocou o nosso cartaz da campanha lá no mural dele porque estava com algum problema. Mas em todas as missas, no finalzinho da missa, quando ele ia dar os recados, ele fazia a propaganda da nossa campanha. Então, graças a Deus, nós estamos vendo também essa abertura dentro de todas as religiões, de algumas pessoas, inclusive de líderes religiosos, como o nosso padre João Paulo, aqui de Gravatá. Isso. Padre João Paulo realmente é um exemplo a ser seguido, né? Nessa questão de ajudar o próximo, né? Até a questão dos animais e outras coisas. Isso. Pessoas que gostam de animais são boas pessoas, é pessoas que a gente deve ir pro recreio com elas. Né? É uma coisa meia louca, não é, Joselma? Joelma. Ai, é uma coisa meio louca você tentar condenar o outro a partir daquilo que você diz que é a sua verdade. Né? Tentar Isso. condenar a religião do outro a partir do que você acha que é verdade. Porque, por exemplo, não é generalizando, como você mesmo já usou, que tem exemplos bons, mas muitos cristãos, eles condenam tudo que é diferente deles, julgando que o deles sim é que é verdade, e é que o fato é real, e que só o dele é quem pode ser, só o dele é que pode ser acolhido, é o que vai para o céu, né? Então, assim, a gente vê Isso. muito isso e a gente pensa assim, como? Né? No meio de tanta pluralidade, como é que só um pode estar certo? Né? E a gente Exatamente. vê que se a gente pegar, como você mesmo usou, por exemplo, vamos dar exemplo do que a gente está falando. Se você pega o Espiritismo, por exemplo, como você já colocou, a base é Jesus. E aí, como é que Isso. eu tenho outra religião? Eu vou usar, por exemplo, o catolicismo. Aí, como é que eu sou católico, que a minha base também é Jesus, e eu condeno a tua religião, que também é Jesus a base, porque eu acho que o teu é errado, ou porque tu faz parte de algo que eu não faço. E aí, eu simplesmente só quero que tu faça parte do meu grupo, e como tu não faz, eu tento te derrubar. Né? E começa essa briga religiosa e esse preconceito e tantas coisas que a gente tem visto hoje. Eu já ouvi, Joelma, na faculdade, por exemplo, um professor meu disse que eu vou externar o que ele falava e tu comenta sobre isso, que a gente percebe realmente que o espiritismo ele é muito mais aceito que as religiões de matrizes africana. É claramente mais aceito. E aí, em uma das perguntas, um aluno perguntou assim, professor, mas por que isso? E ele disse que é porque o espiritismo é religião de branco e as religiões de matrizes africana é religião de negro. E aí, como uma religião de branco, ela é bem mais sucedida, é bem mais aceita dentro de uma sociedade que quer o embranquecimento, né? E aí, como tu vê isso? Olha, eu não posso dizer que o seu professor estava errado, porque realmente a doutrina espírita nasceu na França, na Europa, né? Um país progressista. Na Branco. época, branco, né? No século XIX, ir para a França, quem morava aqui no Brasil, que ia para a França, estava indo para o primeiro mundo. Ainda hoje, né, a Europa, os países da Europa são considerados países de primeiro mundo, né? E a África, ainda hoje, sofre preconceitos. É como se, assim, a África não nos dar nada, se que nós fôssemos lá dar algo para ela. Então, assim, a África está sempre precisando, realmente, temos países extremamente pobres na África e precisamos auxiliá-los. Mas nós também temos muito que aprender com os africanos. Eles têm muita coisa para nos ensinar também. Né? Eles precisam, sim, de nossa ajuda material, mas eles têm muito a nos ensinar, ele tem muito a nos dar. Então, realmente, o que ele falou não é o que o Espiritismo pensa.
certo? Mas em Mas é o questão de real, né? aceitação, mas a aceitação das pessoas, entre aceitar uma doutrina que nasceu num país europeu de brancos e aceitar o candomblé que veio da África, Que é coisa de então, negro. coisa de negro, e um país de terceiro mundo, numa situação de pobreza pior que a do Brasil, muitas pessoas aceitam melhor. E por isso também que o preconceito é realmente maior com as religiões de matriz africana. Agora, para o espiritismo, todos são iguais. Isso não é, né, como a gente dizer, não é algo que é do espiritismo, não. Isso aí é da cabeça das pessoas. De quem É, aceita e quem é de outra religião, que aceita ou não aceita. entrando novamente nessa linha de preconceito, Joelma, quando eu já fiz parte, eu já fiz caminho para ser vocacionado de uma comunidade da renovação carismática. E Sei. uma das coisas que um dos padres que era líder dessa comunidade disse foi que eu não poderia mais continuar ali, naquela comunidade. Eu não fazia parte como membro mesmo, mas estava conhecendo. E o que ele me disse é que eu não poderia fazer mais parte dessa comunidade porque eu era homossexual. E aí você parte para dois pontos. Primeiro, a gente exclui as pessoas ou a gente abraça? Né? E depois, que eu quero te perguntar, né? Primeiro, isso é um desabafo meu. A gente exclui as Uhum. pessoas ou a gente traz para junto da gente, né? Eu acho que a gente traz, que a gente acolhe, principalmente se eu me digo cristão, né? Porque o que mais Jesus fez foi isso, foi acolher, foi abraçar, foi trazer para si. Mas tratando dessa situação que eu vivi, de ser expulso dessa comunidade por ser homossexual, é, me diz como que o Espiritismo vê a homossexualidade ou a diversidade de gênero. E também, já pegando desse ponto, desse pressuposto, me diz também se eu chegasse de Estela dentro de uma reunião do Joana Dark, como eu seria recebido? Bem, você seria recebido, eu lhe daria um abraço enorme. E se tu não me desse, eu te beliscava. Você seria muito bem recebido. Desculpa aí, pessoal. Você seria muito Porque, bem só recebido. voltando, Jama, porque como já foi dito aqui, acho que foi Janaína que disse, ela disse assim, que o Espiritismo não faz distinção de ser homem ou mulher, na verdade, né? Então, pelo que eu entendo, é que o sexo biológico, na verdade, não importa muito, né? Como nas outras religiões, que importa e que você tem que seguir o sexo biológico. Desculpa ter te atrapalhado. Não, de jeito nenhum. Bem, Allan Kardec até fez essa pergunta. No Livro dos Espíritos, nós temos, ele faz essa pergunta: os espíritos têm sexo? E a resposta é que não. Os espíritos não têm sexo. E para a nossa evolução, inclusive, ora nós encarnamos em um corpo feminino, ora encarnamos em corpo masculino. Isto é necessário para a nossa evolução. É necessário porque em um corpo feminino nós temos a oportunidade de termos experiências, de experienciarmos algumas questões, nos tornando mais leves, porque a maternidade, por exemplo, o instinto materno é natural do corpo feminino, certo? Então, a docilidade, uma maior brandura, né, uma maior docilidade, isso é importante. Como também é importante também adquirirmos a firmeza, né, a segurança, a confiança, que temos a oportunidade também de experienciar com o corpo biológico masculino, certo? Então, para evolução, nós experienciamos, nós temos experiências nos dois corpos, nos dois gêneros, né, de corpos, nós temos, certo? A homossexualidade no espiritismo, ela pode acontecer por diversos fatores.
certo? Para o espiritismo, o importante é que você viva a sua sexualidade com respeito. Que você respeite a sexualidade e que você vivencia. Então, não é se você é homossexual ou heterossexual. Você pode ser um heterossexual promíscuo. E o heterossexual promíscuo é tão danoso para a pessoa quanto o homossexual promíscuo. Porque o problema não está em ser heterossexual ou homossexual. O problema está na promiscuidade que vai lhe trazer problemas. É o que você Como faz um com o seu ser. corpo e com sua sexualidade, no caso, né? Exatamente. Como nós, é porque nós temos o hábito de acharmos assim, não. Eu sou uma pessoa que estou tendo experiências espirituais. Não, nós somos seres espirituais em experiência material, em experiência de encarnações. Essas experiências que nós temos a cada vez que nós encarnamos são experiências que o nosso ser espiritual precisa para evoluir. Evoluir em todos os sentidos. Eu preciso entender, eu preciso vivenciar a experiência no corpo masculino para entender as necessidades do meu próximo quando ele estiver num corpo masculino. Então, entender as necessidades do meu filho, por exemplo, do meu marido, do meu irmão, do meu pai, tá? Entender, ter empatia com as necessidades, com os sofrimentos, com as coisas que são importantes. Também é importante que eu venha num corpo feminino para que eu possa entender, para que eu possa ter empatia com o ser feminino. Então, assim, o sexo para os espíritos, para a espiritualidade, não é entendido da mesma forma como a gente entende. E nem todo mundo que encarna, porque uma das coisas que é muito utilizado para a condenação, por exemplo, de uma relação homoafetiva é que não há procriação, né? Então, se você tem dois homens, não vai existir uma procriação ali, porque um não fecunda o outro. Duas mulheres, uma não fecunda a outra. Então, não existe procriação, por isso é contra as leis de Deus, por isso é contra a lei natural. Acontece o próprio Chico Xavier no programa Pinga Fogo. Eu estava assistindo a entrevista hoje à tarde, a reprise da entrevista no YouTube, e ele mesmo diz, nem todas as criaturas que reencarnam, elas vêm para a procriação. A sexualidade, ela não serve única e exclusivamente para a procriação. A sexualidade, ela é uma coisa muito mais abrangente. A forma como você se posiciona como ser perante a vida, perante as pessoas, como você encara, como você trata as pessoas, como você se vê. Tudo isso é sexualidade. E não apenas a questão de sexo mesmo, efetivamente. Então, no espiritismo, por exemplo, se você vier como Estela para assistir uma palestra, será muito bem-vindo. Você não vai ser expulso da casa espírita porque você chegou como Estela. Certo? O fato de ser homossexual não impede que você seja, se não impedir que você seja um bom cristão, então não impede que você seja espírita. O importante não é você ser espírita, é você ser um bom cristão, você ser uma boa pessoa, você ser caridoso. Isso é que é importante. Então, se você como Estela, você consegue fazer um trabalho maravilhoso, como, por exemplo, a RuPaul. Você conhece RuPaul, né? Uhum, Drag mais conheço. famosa no mundo inteiro. Conheço. Né? Tem que conhecer. A drag Tive mais, que conhecer, né? Eu tive que conhecer. a drag mais famosa no mundo inteiro. Ela faz um trabalho de conscientização, de que as pessoas, de aceitação das pessoas e até trabalho filantrópicos mesmo, maravilhoso. Então, o caráter da pessoa não depende dela ser heterossexual, homossexual, preta, branca, brasileira, europeia, asiática. O caráter dela depende dos valores que ela cultiva.
Acho que respondi, né? Sim, respondeu. Eu estava lendo aqui que Armando, acho que é Armando, não é isso? Ele E colocou que é teu é o meu esposo, marido. isso, teu marido, e que teve. Deixa eu ver aqui. O que tenho para falar é que na minha juventude enfrentei muito preconceito e sempre tive problema para mostrar que gay é ser humano e conseguir muito apoio. É isso Porque aí. Armando, ele não é gay, ele é heterossexual, que ele é meu Ainda marido. bem que ele é seu esposo, né? Que isso não impede, né? Não, não impediria. Mas, enfim, mas a Armanda é uma das pessoas que tem uma mente muito aberta e que não preconceitua as pessoas por ser homossexual ou não. E o que ele falou aí é porque quando ele era mais jovem, ele tinha amigos que queriam sabe aquela brincadeira, aquela zoação, aquele bullying com o gay, e que ele se colocava contra. Sim, Colocava contrário isso, porque ele procurava mostrar que aquele gay, ou como as pessoas chamam pejorativamente, quando elas querem machucar, né? Aquele viado é um ser humano. Ele é um ser humano igual a todos nós, como qualquer poxa. outro, né? Como qualquer, A única coisa que ele faz, talvez de diferente de muitos héteros, é ter relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. da mesma forma que nem todo mundo nasce loiro, nem todo mundo nasce de cabelo preto. Então, É isso, é verdade. Porque eu fiz essa pergunta porque, como algumas pessoas não sabem, as pessoas que estão aqui, porque acompanham a Joelma já sabem, mas as pessoas que não, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque é abertamente para tudo. O presidente é centro, não é isso, Joelma? Da casa onde é. Joelma frequenta, onde Joelma é evangelizadora, ele é homossexual, já foi casado, tudo. E eu sei disso há muito tempo. Ele é presidente da casa, inclusive. E aí, E eu ele está sei que o assistindo a homossexual. live. Tá assistindo? Já é assim, Ele entrou, não sei se ele cheiro. continua, mas ele tinha entrado. Então, ele é presidente da casa e me motivou essa pergunta porque ele, sendo presidente, na hierarquia de dentro, eu vou usar o termo casa, viu? Me corrija. Mas é Dentro da, casa espírita. ótimo. Dentro da casa onde vocês têm, né, esse trabalho, ele é o presidente, então hierarquicamente ele está no topo. Então, Isso, no topo tem um homossexual cis, sim, né, que se veste como homem e tudo mais, é homossexual. sim, sim. Só que em outras religiões, nós não temos isso, né? Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe! Então, em outras religiões, nós não temos isso. Um homossexual no topo da religião, por exemplo, um padre nunca vai ser abertamente Um homossexual. pastor. Um Vamos pastor colocar um não vai ser, né? pastor? A não ser que ele seja de igrejas inclusivas, que aí já é outra modalidade que É foge outra ao padrão modalidade. cristão, né? E aí por isso que me motivou essa pergunta, Joelma, de saber assim, por exemplo, uma pessoa com diversidade de gênero que não seja homossexual cis, ela estaria à frente da casa de vocês? O que importaria para ela estar ou não à frente do trabalho é como ela iria vivenciar a sua sexualidade, como ela vive a sua vida. Não é a questão do gênero, mas como ela vive isso, como ela vivencia isso. Se ela vive, se independente de sexualidade, ela tem uma vida pautada pela caridade, pelos valores morais, isso é o que vai importar. Ela tem autoridade moral para isso. Isso é que é bonito, Então, é né, a Joelma? autoridade moral que é importante. Porque você vê que esse ponto aí que você tocou, ele deveria ser o que importa para qualquer religião, para qualquer filosofia.
para É. Agora, qualquer... Isabela, Sim, pode eu vou falar. até ler aqui um comentário que Isabela fez e Ah, que uma outra, alguém também já tinha feito antes. Isabela colocou assim: não podemos esquecer também que, infelizmente, tem pessoas preconceituosas, conservadoras em toda a religião. Então, no Espiritismo também encontramos alguns assim, por mais que seja em menor quantidade. Isso é verdade. Toda religião é feita por pessoas. E em toda religião, incluindo dentro da religião espírita, tem pessoas que são preconceituosas, são conservadoras, sim, e que vão brigar para que as coisas não ocorram. Mas graças a Deus, a quantidade de pessoas assim é menor que em outras. O que o espiritismo prega, nós estamos falando aqui do espiritismo. sim, O que o sim. espiritismo prega é a igualdade entre as pessoas e o que dá valor a alguém são os valores morais que ela cultiva. Isso é o que engrandece alguém, é o que dá autoridade a alguém para que ela possa ascender, chegar, como você disse, no topo, ser presidente da casa, presidir reunião mediúnica, coisas desse tipo. É a cultura dos valores morais. Certo? Agora, não impede que pessoas distorçam de acordo com suas conveniências e seus preconceitos. Mas o espiritismo prega o amor ao próximo. E não é ao próximo heterossexual, o amor ao próximo. Não E importa se é também pai, se é independe mãe, da se sua é irmão, religião, né? independente de qualquer coisa, é o amor ao próximo. Que isso Ponto. deveria ser a base de qualquer religião, não é? Qualquer Deveria ser o religião amor ao cristã. próximo, a aceitação, não olhar para o outro Isso. porque o outro é homem, mulher, gay, lésbica, trans, travesti, nada disso deveria importar, Não, né? não. Exatamente. Valdir, ele estudou no mesmo programa de mestrado que eu, ele está perguntando se se vocês vivenciam essa problematização nos centros. Joelma, faltam 19 segundos. A gente Eita, encerra e voltamos para tu responder e a gente vê. Pode ser?